Era uma passagem do filme Reino dos Céus. Quantos viram aqui o filme? Muitos? Muitos viram. Ok, está bem. E portanto nós naquela passagem, neste videoclipe, íamos ver um trecho onde o comandante das tropas cristãs entrega Jerusalém a Saladino, o general islâmico que reconquistou a cidade, portanto, para o Islão. E uma das coisas que ele diz, uma das coisas interessantes que ele diz é: ok, temos que apostar na vida das pessoas que aqui estão e, portanto, eu vou entregar a cidade. E quando ele volta para o seu grupo de soldados, ele diz: eu entreguei a cidade. Se isto, ou seja, a cidade de Jerusalém, é o reino dos céus, então que Deus faça o que ele entender com o seu reino, não é? E portanto o espírito do videoclipe seria este: seria nós apanharmos esta ideia de o que é realmente o reino dos céus. Hoje vamos falar sobre forma e essência. Forma e essência. E a pergunta que queremos fazer a nós próprios hoje, a pergunta que Deus está a colocar-nos hoje é: em que é que consiste a nossa relação com Deus? É assente ou baseada na forma ou na essência, não é? Nós ouvimos um texto, e esse texto vamos deixar as nossas Bíblias abertas em Ezequiel 37. Esse texto fala do vale da visão que Deus deu a Ezequiel. Isto é uma visão. Não era um vale real. Ok, está bem. Então vamos fazer um parênteses. Parece que sempre temos lâmpada. E então vamos ver essa passagem do vídeo. Ok, obrigado. Before I lose it, I will burn it to the ground. Your holy place is ours. Every last thing in Jerusalem that drives men mad. I wonder if it would not be better if you did. You would destroy it. Every stone, and every Christian knight you kill will take 10 Saracens with him. You will destroy your army here and never raise another. I swear to God that to take this city will be the end of you. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not
Under these terms, I surrender Jerusalem. السلام عليكم. And peace be with you. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. I have surrendered Jerusalem. All will be safely escorted to the sea. This is the kingdom of heaven. Let God do with it as he wills. The promised kingdom was here and here. That kingdom can never be surrendered. Почитайте. Still the Queen of Black is canon. I believe. Decide not to be a queen, and I will come to you. Voltamos ao nosso texto de Ezequiel e nele nós encontramos. Peço desculpa. Voltando ao nosso texto de Ezequiel, nós encontramos esta visão que Deus dá a Ezequiel. É uma visão, o texto deixa claro que é uma visão, não é um vale real, nem são ossos reais que ali estão, mas é uma visão simbólica do estado espiritual do povo de Israel e de Judá. E esse estado espiritual, diz o texto e diz Deus a Ezequiel, é um estado em que não existe uma gota de umidade, uma gota de água. E nós sabemos que na Bíblia a água é a vida. Jesus disse à mulher samaritana, se tu soubesses quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva que jorrasse como uma fonte de água viva para a vida eterna. Mas estes ossos não têm água. Estes ossos não têm um pingo de umidade. Estes ossos estão secos, absolutamente secos. E Deus diz, este é o meu povo. O meu povo diz, nós estamos secos. E a pergunta que nós fazemos quando nós vemos este texto, quando nós lemos este texto, a pergunta que nós fazemos é, o que é que acontece conosco, como povo de Deus? O que é que acontece? O que é que aconteceu com o povo de Israel e o que é que acontece conosco, que somos o Israel espiritual, para chegarmos a um ponto de sequidão como este? Todos nós provavelmente já experimentámos
essa sequidão. Todos nós, provavelmente, alguns de nós estaremos a experimentar neste momento. E provavelmente no futuro nós poderemos voltar a experimentar períodos de sequidão absoluta na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual. Isso acontece. Isso acontece. Mas acontece porquê? Eu hoje só queria citar duas razões pelas quais nós ficamos espiritualmente secos por vezes na nossa vida. A primeira razão encontra-se num texto de Jeremias, Jeremias 2, 11 a 13, e nós vamos ouvir esta leitura. Jeremias 2, 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céu, horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Muito obrigado. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. A primeira razão que queremos apresentar aqui então é idolatria. E a idolatria, meus queridos, não é apenas, entre aspas, o apenas, logicamente, porque nós já nascemos numa cultura idólatra, numa cultura que nos ensina religiosamente, segundo a religião oficial, a adorarmos imagens e a adorarmos aquilo que não é Deus. Muitas vezes essencialmente na forma de imagens de escultura. Mas idolatria nós temos que compreender, e é bom que compreendamos, que idolatria não é apenas a adoração de ídolos de escultura. Idolatria é adorar e pôr no lugar de Deus tudo aquilo que não é Deus. Tudo aquilo que não é Deus. Quando a nossa vida orbita à volta de um centro ou de um interesse, seja uma pessoa, seja um projeto, seja o que for, dinheiro, fama. Quando nós orbitamos, a nossa vida e a nossa existência orbita em torno de algo que não é Deus, isso é idolatria. E estamos a ser idólatras quando a principal coisa, a coisa mais importante na nossa vida não é Deus. E o primeiro mandamento diz isso muito claramente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Então, a primeira questão que é colocada aqui e que Deus diz, tu trocaste-me por depósitos rotos, depósitos que não retêm água, depósitos que não podem satisfazer a tua sede de vida, a tua sede existencial. Na tua vida tu estás a trocar-me por alguma coisa ou por alguém que não sou eu. E isso deixa-nos secos. A segunda coisa que pode causar sequidão na nossa vida encontra-se em Isaías, no capítulo 1, versos 11 a 18. Vamos ouvir também esta leitura. Isaías 1, 11 a 18. É no 11. 11 a 18. Não continueis em
Muito obrigado. Segunda razão. A primeira razão era a idolatria, a segunda razão é um estilo de vida religioso. Eu não sei se isto vai escandalizar alguém, mas é importante compreendermos que quando Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, ele tinha razão. Tinha razão absoluta. Karl Marx não disse Deus é o ópio do povo. Ele disse a religião é o ópio do povo. E eu dou-lhe 100% de razão, porque a religião é um dos piores inimigos de Deus, no sentido de substituir Deus na nossa vida. É uma das piores armadilhas que nós, como seres humanos, temos, porque se nós vivermos religião, nós não estamos a viver uma relação de intimidade com Deus. Isso conduz-nos à ideia de que, tal como diz no texto, é possível nós cumprirmos toda a agenda religiosa do grupo religioso a que pertencermos. Todas as cerimónias. É possível nós executarmos tudo o que há na agenda para executarmos. É possível vir todos os dias, todas as semanas, sem falhar, ao domingo, aqui de manhã, e ouvir a mensagem. É possível participar em todos os programas, é possível participar no coro da igreja, é possível ser professor da escola dominical, é possível ser pastor, é possível fazer todo o tipo de agenda de vida, de estilo de vida religioso. E, no entanto, estar seco. Estar seco. E esta questão, Deus diz que o incenso, as ofertas de incenso, as vossas ofertas para mim são abominação. Porque não há diferença na vossa vida, não há diferença na minha vida, se aquilo que faz a diferença e aquilo que me transforma como pessoa, não for a ação do Espírito de Deus em mim, transformando-me e tornando-me alguém à imagem da estatura de Jesus. O meu ideal tem que ser sempre a estatura de Cristo. A maturidade à estatura de Cristo. E por isso, o que é que Deus realmente quer? Se Deus não quer religião, se Deus não quer idolatria, o que é que Ele quer? Bem, Deus quer e sempre quis uma coisa de nós: intimidade. Intimidade. É uma palavra que felizmente está a ser cada vez mais usada por oposição à relação. Antes usávamos muito a expressão eu tenho uma relação com Deus. A partir de uma certa altura na minha vida eu perguntei, mas isto não é absolutamente nada relevante, porque se alguém disser eu tenho uma relação com Deus, eu ainda posso perguntar, mas que tipo de relação? Há muitos tipos de relação, não é? Com o meu vizinho da frente, eu digo bom dia, boa tarde, como está, passou bem? É um tipo de relação, é um nível de relação mais ou menos superficial. Logicamente que com as minhas filhas e com o meu genro e os meus netos eu tenho um outro tipo de relação. Logicamente com a minha esposa eu tenho um outro nível de relação. Que já toca uma intimidade muito mais profunda. E por isso, aquilo que Deus quer de nós não é que tenhamos uma relação com Ele, mas é que tenhamos intimidade com Ele. Intimidade. Nós vamos ver dois exemplos de intimidade que Deus, desde o princípio do mundo, demonstrou. O primeiro é em Gênesis 2, 21 e 22. Vamos ouvir esta leitura.
Deus fez a mulher de uma parte íntima do homem. Mas ele próprio demonstrou o desejo de intimidade. Sabem, Deus não disse assim: olha, ó Adão, às 3 da tarde tu vais cair num sono profundo. Quando acordares, vais ter lá uma senhora ao teu lado, essa é a tua esposa. O texto diz que Deus fez a mulher, criou a mulher e trouxe-a a Adão. Os irmãos conseguem ver a cena? Adão, esta é a Eva, Eva, este é o Adão. E vocês foram feitos um para o outro. E vocês têm a minha bênção. E eu quero que vocês se conheçam bem. E cresçam e se multipliquem e encham a terra e dominem sobre ela, sobre todos os animais. Intimidade. Já no Jardim do Éden. Mas mais tarde nós temos um outro exemplo em Gênesis 17:1. Vamos ouvir este texto também. Okay, alguns textos dizem: anda na minha presença e ser perfeito, não é? Outros poderão dizer algo diferente, mas no original, o texto original o que diz é isto. Deus disse a Abraão: caminha comigo face a face e ser íntegro. Caminha comigo face a face, olhos nos olhos. Para ser mais fiel ainda ao texto original, ao sentido da palavra no original, Deus diz: caminha comigo a tua face nas minhas faces. É interessante, não é? A tua face nas minhas faces. Caminha comigo, olhos nos olhos. E eu te aperfeiçoarei. E tu serás íntegro. Meus irmãos, nós só podemos crescer espiritualmente, só podemos atingir a estatura de Cristo ou lá perto, ou podemos dizer, só podemos ser cada vez mais parecidos com Jesus se nós tivermos intimidade com Deus. Tu podes passar pelo seminário, pelo Instituto Bíblico, podes ter um doutoramento, podes fazer o que tu quiseres relativamente a conhecimento bíblico, podes conhecer de Gênesis 1:1 até Apocalipse 21, não sei qual é agora o último versículo, mas tu podes fazer tudo isso e ter todo esse conhecimento, mas se tu não tiveres intimidade com Deus, tu não vais crescer. Tu não vais crescer. Eu lembro-me de um homem, quando estava portanto, a pastorear a igreja em Mem Martins, nosso primeiro pastorado. Lembro-me de um indivíduo que era alcoólatra, era alcoólico e tinha fortes problemas de alcoolismo. Ele foi vamos dizer, um espinho no nosso ministério ali, durante 5 anos, dos 7 anos que ali ministramos, durante 5 anos, ele foi usado pelo inimigo com fortes atitudes contra mim e contra a igreja. Quando ele estava com o álcool, ele chamava a igreja de sinagoga de Satanás. Mas aquele homem conhecia mais textos bíblicos de cor do que a maior parte dos pastores. Ele conhecia mais da Bíblia do que a maior parte de nós. De cor. Textos bíblicos. Portanto, a questão está em perguntarmos a nós próprios: sou eu um religioso evangélico? Estou eu a substituir Deus na minha vida por alguém ou por alguma coisa que não seja Deus?
Até mesmo a nossa própria adoração pode ser uma manifestação de alimentação do nosso ego e não uma forma de adorar a Deus. Portanto, quando ficamos secos, ficamos por causa da idolatria e do estilo de religião, quando a nossa intimidade com Deus já se transformou em religião e já deixou de ser intimidade. O que Deus quer é intimidade e agora nós vamos finalmente ver como é que podemos restaurar a nossa vida espiritual. Bem, o texto diz-nos de uma forma muito clara. Lá em Ezequiel, Deus diz a Ezequiel duas coisas que são necessárias para nós voltarmos a encher os nossos depósitos de água, de vida espiritual. A primeira coisa é a palavra. A palavra. Nos versos 4 e 7, nós encontramos o seguinte. No 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra estrutura ou reestrutura a nossa vida espiritual destruída. Nós vemos aqui no texto que pela palavra, pela profecia da palavra, aquilo que eram apenas ossos secos voltaram a transformar-se num corpo estruturado. Diz que os nervos se estenderam sobre os ossos e a carne se estendeu sobre os nervos e a pele se estendeu sobre a carne e voltaram a ser corpos perfeitos. Então foram reestruturados pela palavra, mas continuavam sem vida. E por isso no versículos 9 e 10 nós olhamos e vemos, e ele me disse, profetiza ao Espírito do homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. E no versículo 14, e porei em vós o meu Espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Tu só podes ser, e eu só posso ser, espiritualmente vivos se nós já nascemos do Espírito. Se nós já nascemos de novo pelo Espírito. Como diz em João, no capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem por vontade da carne, nem por vontade do sangue, nem por vontade do homem, mas de Deus, pelo Espírito de Deus. E também, se a palavra habitar em nós abundantemente, como diz, penso que é Paulo, não é? Não tenho certeza, mas há. E a palavra habita em vós abundantemente. Abundantemente. Meus irmãos, o desafio que Deus nos deixa hoje é o desafio que nós vimos neste videoclipe. Quando aquela rainha estava perante o facto consumado de que ela tinha que se render. Ela disse, o que é que eu vou fazer? A resposta do general cristão foi, deixa de ser rainha. Deixa de ser rainha. E a pergunta que Deus nos faz a cada um de nós nesta manhã é, até quando serás o rei ou a rainha da tua vida? E me substituirás pela tua própria vontade. Eu penso que realmente este é o momento em que nós, recebendo do Senhor este desafio, nós devemos realmente ficar em silêncio. E vamos tirar 1 minuto ou 2 para fazermos uma introspeção a nós próprios, para perguntarmos
Estou eu a adorar o verdadeiro Deus ou eu estou a substituí-lo pela imagem que tenho dele? Ou eu estou a substituí-lo por outros deuses? Em torno de quem ou do que é que a minha vida está a orbitar? E será que a minha vida é apenas um estilo de vida religioso? Se calhar é fácil nós determinarmos isso. Se durante a semana o único tempo que estamos com Deus em intimidade são 30 segundos antes da refeição, provavelmente nós não estamos a ter intimidade com Deus. Qual é o tempo de qualidade que estamos a procurar ter com Ele diariamente? Vamos ficar em reflexão, em introspeção. Depois o grupo de louvor seguirá com o culto.